A próxima pergunta veio de uma pessoa que preferiu não se identificar, respeitamos esse direito também. O espírito que encarna em uma gravidez na adolescência está preparado para vir naquele momento? Essa é uma pergunta muito interessante, porque ela nos traz uma outra perspectiva. Sim, o espírito que encarna está preparado. Nenhuma gestação acontece, nenhum espírito vem à Terra sem autorização divina. A autorização não no sentido de pode, não pode, mas de permissão. Está amparado, esse espírito está amparado. Agora, os adolescentes envolvidos não, eles não estão preparados. Então são duas situações diferentes. Mas vamos nos deter à pergunta que é sobre o espírito que reencarna. Outro ponto importante para a gente entender é o que é a reencarnação. Como é que a gente diz, então, que esse espírito está pronto? A religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo nos ensina, e aqui nós vamos usar as palavras do irmão Paiva, que sintetiza esse conhecimento, está no blog paivaneto.com, que reencarnação não é punição, mas oportunidade que Deus concede a todas as criaturas. Vir à Terra é oportunidade. Então, sim, esse espírito que vem, mesmo numa gestação que não foi planejada e que materialmente não é aquela que a gente entende como a mais segura, a mais adequada, porque é uma faixa etária em que ainda não há todas as condições necessárias para uma gravidez mais tranquila e para ter um filho, mas o espírito, ele estava aguardando essa oportunidade. Uma gestação ocorre, ele é destinado, então ele é encaminhado para essa chance de aprendizado aqui na Terra. E a reencarnação é algo que nós devemos compreender como aprendizado, não de, tem que ir para a Terra para pagar. Faz também um pouco a ver com o que a gente fala de karma. Há lições que só na Terra podem ser aprendidas. Por que a gente não pode seguir só no mundo espiritual? Porque há situações que a gente tem que estar aqui na Terra para viver. Doenças, questões sociais, e a gente vem à Terra então com esse compromisso. Então, portanto, sim, esse espírito está pronto, amparado, recebe os recursos necessários. Agora, falar assim, está preparado, então não vai enfrentar dificuldade? Quem é que não enfrenta dificuldade nesse mundo? São coisas diferentes. Estar preparado significa estar amparado, ter recebido conhecimento espiritual, subsídio, amparo do anjo da guarda, das equipes do mundo espiritual, para que venha nas melhores condições para enfrentar suas lutas. Então, sim, ele está amparado. Quer dizer que ele não vai ter problema nenhum? Claro que não. A gente vem para a Terra para isso. A gente vem para enfrentar e resolver problemas. Agora, a gente tem aqui uma oportunidade de refletir sobre a outra parte da história. Adolescentes não estão na hora de engravidar. E a gente fala assim, mas isso estava no plano espiritual, na agenda espiritual. Nós fazemos a nossa agenda espiritual, nós criamos esse planejamento procurando as melhores condições para cumprirmos com os nossos compromissos. Na matéria, a adolescência não é o melhor momento. Então, o que a gente tem que entender é que a formação física desses jovens ainda não está completa. Provavelmente ainda não são independentes financeiramente, emocionalmente ainda não são. A gente fala hoje do cérebro que termina de se formar ali para os 21, 22 anos. Eles não estão ainda na melhor condição material de ter um filho. E aí a gente vê a oportunidade que não se pode perder de esclarecer jovens a respeito disso. Porque hoje há um grande acesso às questões, aos temas de sexualidade, uma erotização muito forte na nossa sociedade, só que ninguém explica para os nossos jovens que por mais que eles tenham condições físicas de ter relação sexual, o corpo está pronto. Aparentemente. O sistema reprodutivo feminino funciona, o sistema masculino também funciona, o órgão reprodutor masculino também funciona, mas não quer dizer que eles estão prontos, eles estão começando a funcionar. Não quer dizer que eles estão prontos para ter um filho, não só fisicamente, mas socialmente, espiritualmente. Então é a oportunidade que a gente tem, que a gente não pode perder, de conversar com os nossos jovens sobre o que há além do sexo. E aí, essa responsabilidade é nossa. O irmão Paiva, no ensaio literário Evangelho do Sexo, nos presenteou com a coragem de falar sobre um tema que está na nossa vida desde sempre e que às vezes não há espaço para conversar, mas ele trouxe aqui de um jeito em que a gente encara sem vergonha de falar sobre isso. Inclusive, ele até usa uma frase aqui nesse texto, que eu não vou ler na íntegra, mas ele faz uma citação
de Clemente de Alexandria, que diz assim: não devemos ter vergonha de falar daquilo que Deus não se envergonhou de criar. O sexo é criação divina. Agora, a distorção do sexo é uma realização humana. E a nossa responsabilidade, então, é explicar para os nossos jovens, por exemplo, a natureza do sexo, que é o que a gente vai ler aqui na página número 22. Para os que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir, o que pouco tem a ver com sexo em si é a chamada transa sexual, exercida geralmente sem nenhum cuidado, suscitando a gravidez precoce até em pré-adolescentes, sem amadurecimento para tamanha responsabilidade. Sexo é, acima de tudo, amor, e quando é banhado por ele, torna-se maravilhoso. Então, que nós não percamos a oportunidade de explicar aos nossos jovens sobre os compromissos que estão relacionados. Sexo não é só prazer, não é só a hora da relação sexual. Ele está envolvendo dois espíritos. Ele cria condições para um terceiro espírito entrar na história, porque o sexo tem também a sua função de reprodução. Então, quando existe uma relação sexual, é claro que existe um risco de uma gravidez. E o irmão Paiva destaca, é feito sem os cuidados necessários, materiais, então a gente vê uma gravidez não planejada, precoce quando a gente fala da adolescência, e isso muda os planos de estudo, os planos de trabalho, impacta muito. Ah, é um caso perdido? Claro que não, mas muda muito, a gente não pode ignorar. Mas também sem o cuidado espiritual, porque são espíritos que se envolvem. São almas que ficam por toda a eternidade marcadas umas nas outras. E que tipo de marca a gente quer levar? É sempre uma reflexão. Que tipo de gente, não que as pessoas sejam ruins, mas assim, se eu não quero uma relação com essa pessoa aqui na Terra, por que eu vou carregar essa relação para a eternidade? Se a gente fala assim, não, só uma vez. Mas se é uma vez, será que então vale a pena? A gente ser mais crítico nisso. Só que ninguém vai falar isso para os nossos jovens, porque a sociedade hoje prega um outro tipo de liberdade, entre aspas, que no fim das contas acaba provocando sofrimento, essa sensação de vazio, de não conseguir criar vínculos, porque ninguém mais hoje fala sobre isso, então parece que ninguém quer mais vínculo, o que não é real, as pessoas querem ser amadas e querem amar. E nós temos que explicar aos nossos jovens, métodos contraceptivos, é preciso falar sobre isso, falar sobre planejamento familiar, a hora certa de ter um filho, que não é só material, é antes de tudo uma agenda espiritual. E um ponto importante que eu queria trazer aqui para a nossa reflexão é que aí fala assim, agora já fez, agora que se vire. Quando a gente fala de jovens que engravidam. E é claro que eles são os pais, mas eles estão em uma situação de vulnerabilidade. Então eles precisam que nós façamos algo por eles, que precisam que a gente se envolva mais. E é um caminho difícil porque não é assumir a responsabilidade deles, mas é compreender que se nós não agirmos como sociedade, como família, serão 3 pessoas, no mínimo, passando por sofrimento. O pai, a mãe e o filho. Então, que nós não percamos a capacidade de nos sensibilizar, mesmo que eles tenham que lidar com essa nova realidade, as consequências das escolhas que foram feitas. Mas a gente não pode negligenciar o amor, continuam sendo jovens que estão em formação e a gente tem que trazer, então, esse esclarecimento para que esses espíritos consigam tirar dessa experiência que não foi a planejada, não era o melhor momento, mas que a gente se saia o melhor possível.